Então você finalizou a sua foto interior de um quarto, uma cozinha, uma sala, colocou toda a iluminação, colocou para renderizar e não está muito contente com o resultado da sua iluminação? Eu sou o Gustavo Silva da GS Maquete Eletrônica e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a melhorar o resultado da sua iluminação interna, iluminação artificial, através do Photoshop. É muito comum um software de renderização ter essa limitação. Um exemplo é o Lumion. Quando você coloca uma iluminação lá e você utiliza o emissive para ela acender, ela não dá aquele aspecto reluzente que tem uma luz real. Então você precisa utilizar softwares que nem um Photoshop para conseguir dar um upgrade, dar uma correção nessa iluminação e conseguir aí obter resultados mais realistas na sua imagem. Mas antes de eu te ensinar como melhorar a iluminação do seu ambiente, já senta o dedo no like, se inscreve no canal, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, deixe nos comentários também os temas que você quer que eu aborde nos próximos vídeos e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade do canal. Bom pessoal, eu já tô com a foto, certo? Aberta aqui, que é a foto que eu renderizei, né? Conforme a gente estudou na videoaula 2 e na videoaula 1 sobre iluminação interna. Se você ainda não conferiu essas aulas, eu vou deixar aqui para você o link da videoaula 1 para você começar desde lá do comecinho, onde a gente definiu a iluminação de Sanka. Na aula 2 a gente definiu a iluminação de Spotlight e a iluminação desse abajur aqui. Você acompanhando desde a primeira aula, você vai seguir aí um passo a passo bacana que vai te ensinar a trabalhar de uma forma mais completa com iluminação. Chegando aqui agora nessa imagem, então você já tem a imagem pronta, você já renderizou e agora você vai utilizar essa imagem dentro do Photoshop para conseguir dar um upgrade, para conseguir melhorar essa iluminação interna através de algumas técnicas que eu vou ensinar para você aqui no Photoshop. O primeiro passo para você conseguir melhorar essas imagens é já pegar essa sua camada da imagem aqui, você vai renomear ela, vai colocar como foto original, ou seja, sempre que você for editar uma foto dentro do Photoshop, você renomeia a sua camada principal como foto original e dá um Ctrl J na camada para você conseguir salvar a imagem original, você vai deixar ela oculta aqui, e você não causar uma edição destrutiva. Então você tem ali uma foto original salva, separada, caso você queira depois fazer comparações do antes e do depois, caso você queira recuperar a sua foto original, você tem ali ela guardadinha e isso já segue o primeiro pilar de como melhorar as suas edições no Photoshop, que é você não fazer uma edição destrutiva. Então se você ainda não conferiu o vídeo da semana passada com relação aos 3 principais pilares para melhorar no Photoshop, eu também vou deixar esse link aqui na descrição para você dar uma estudada e entender esses 3 pilares que são os principais para você conseguir bons resultados dentro do Photoshop. E para você melhorar a iluminação aqui do Spotlight e dessa luminária, você tem que entender que existem 2 formas de você fazer isso. A primeira forma seria utilizar fotos externas. Então você vai vir aqui no Google e você vai digitar Lens Flare PNG e vai configurar a ferramenta para fotos grandes, para você conseguir aí ter uma qualidade melhor nas suas imagens. Ele vai te dar aí uma porrada de opções, tá? E você sempre vai optar, e você sempre tem que procurar escolher uma imagem que tenha um fundo preto, que tenha um fundo que você consegue aí, através de mesclagem, eliminar facilmente. E aí olhando aqui agora essas imagens, por exemplo dessa aula eu vou utilizar essa pequenininha aqui, porque na minha imagem aqui no Photoshop os spotlights são bem pequenininhos, então eu acredito que vai dar um resultado interessante. Então eu vou pegar ela aqui, vou salvar e a gente vai trabalhar com ela dentro do Photoshop. Agora com ela aberta aqui, eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C
e vou dar um Ctrl V para jogar ela aqui por cima na minha imagem. Para você conseguir utilizar essa iluminação aqui no seu Spotlight, você tem que eliminar esse fundo escuro, esse fundo preto, que ele está tirando totalmente a ideia que você quer ter, que é você ter uma iluminação isolada. Então, para você fazer isso é bem simples. Você vai vir aqui nesse modo de mesclagem, onde está escrito normal, e vai mudar esse modo de normal para screen. Quando você faz isso, o Photoshop ele basicamente elimina todo aquele fundo preto e deixa para você apenas a iluminação, que é o que você precisa, que é o interessante. E agora não tem muito segredo, você vai posicionar ela aqui em cima do Spotlight e vai dar um Ctrl T para redimensionar e ajustar ela num tamanho que vai condizer melhor com a lâmpada de Spotlight. E agora eu vou renomear essa camada como Spot 1. Então você já vê que já dá uma bosta diferente, já dá um efeito diferente e a sua imagem ela fica interessante. Para você colocar nesses outros dois, você vai selecionar a camada do Spot 1 e vai dar Ctrl J 2 vezes. Então você pode ver que a luz ficou forte porque ela sobrepôs a iluminação. A gente vai simplesmente mover e jogar aqui por cima. Ok. Então pode ver que a iluminação ela já ficou mais bacana, ela já ficou mais realista. Ela tem um pouco mais de detalhe aonde está o ponto da lâmpada, onde a luz ela está saindo. Muito embora a gente consegue melhorar ainda um pouquinho mais esses spotlight. Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente vai selecionar com o Ctrl segurado essas três camadas, vai dar um Ctrl G para criar um grupo e vai renomear esse grupo como Spotlight. E esse aqui seria o primeiro método, que é você criar uma iluminação, ou seja, um detalhe no Spotlight através de fotos externas. E agora eu vou ensinar o segundo método para você conseguir entender a diferença entre os dois, que é você criar esse detalhe de iluminação diretamente dentro do Photoshop através de ferramentas. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ocultar, clicando nesse olhinho aqui da camada do grupo do Spotlight, a gente vai ocultar esse Spotlight para ficar um pouco mais livre. Vai selecionar a nossa camada de edição e vai criar uma nova camada. Eu vou dar o nome de iluminação. Nessa camada, por que a gente criou uma nova camada? Justamente para não fazer aquilo que eu sempre repito para vocês. Você não pode criar uma edição destrutiva. Então, se eu utilizo a camada de edição e jogo diretamente esses efeitos aqui em cima, esses efeitos eles ficam travados em cima da minha camada. Eu não consigo editar eles de uma forma separada da minha camada da foto original. Então eu crio uma camada a mais e jogo todos os efeitos aqui dentro. Então aí eu posso ocultar os efeitos, eu posso mexer na opacidade desses efeitos, eu consigo fazer uma gama de edições nesses efeitos depois deles prontos, justamente porque eu não utilizei a mesma camada da minha foto original. Então você sempre tem que procurar criar novas camadas para jogar efeitos. Então, para a gente jogar esse efeito, a gente vai vir aqui agora na coloração, vai pegar mais ou menos aí a coloração que está saindo da lâmpada aqui, ok? Essa coloração um pouco amarelada aqui pro laranjado, a gente vai pegar ela. E agora a gente vai pegar o pincel. A gente vai mudar aqui, no caso, para esse primeiro aqui, tipo de pincel. Vai deixar flow no máximo, opacidade no máximo, tudo no máximo. Vai pegar o pincel um pouquinho grande, ó. Pode ver que eu não estou deixando ele muito pequeno, tá? Vai pegar ele um pouco grande mesmo e vai dar um clique em algum lugar aqui da sua foto. Ele vai causar esse borrãozinho aqui. Você tá vendo que você consegue movimentar esse borrão para lá e para cá? Eu consigo fazer isso porque esse borrão ele tá numa camada independente da minha camada de edição. Se ela tivesse na minha camada de edição,
eu simplesmente não conseguiria fazer essas movimentações, eu não conseguiria fazer essas edições independentes da minha camada principal. Então é muito importante você sempre ter isso em mente. Então agora o próximo passo é eu dar um Ctrl T nessa mancha aqui que eu criei. Vou posicionar ela mais ou menos aqui em cima do meu Spotlight. Ok? Pode ver que até sumiu a iluminação do Spotlight. E agora a gente vai mexer aqui na mesclagem. Uma coisa que você tem que entender do Photoshop é que ele divide, ó, você pode ver que tem umas linhas aqui. Ele divide essa forma de mesclagem em algumas famílias, em algumas classificações. Então você tem aqui a opção normal com o Dissolve. Você tem aqui o Dark, Multiply, Color Burn, que são opções de tons escuros, então partindo para o preto. Você tem aqui a opção de Lighting, Screen, Color Dodge, que são as opções de claro, ou seja, para tons brancos, sempre partindo para tons brancos. Você tem aqui a opção de mesclagem, que vai do Overlay até o Hard Mix, que são opções de mesclagem intermediários, que misturam brancos e escuros, que normalmente é a família, é a caracterização que a gente mais utiliza. Você tem aqui a opção de Difference, exclusão, que são as opções que você não vai utilizar muito, que é a hora que você precisa excluir alguma coisa, separar e fazer com que tenha ali um contraste mais forte, mas dificilmente você vai conseguir, você vai estar optando por utilizar esse tipo de família. E você tem aqui as opções de Hue, Saturation, Color, Luminosidade. Essa família ela é muito importante, mas a gente vai estar estudando ela aí em alguns outros vídeos. Nesse vídeo a gente não vai estar utilizando. Ah, Gustavo, mas como escolher qual mesclagem utilizar para essa iluminação? Você vai fazer alguns testes, porque tem alguns tipos de mesclagem que ficam melhores do que outros em determinadas cenas. Então como você vai fazer esse teste? Você sempre, quando trabalhar com iluminação, vai estar trabalhando entre essas duas colunas, essas duas famílias de mesclagem. Então você vai clicar aqui no Lighting, que é o primeiro, ok? Selecionou ele, agora com as setinhas do seu teclado você vai clicando para baixo, para ir mudando, e aí você vai vendo qual o tipo de mesclagem que vai se caracterizar melhor na sua cena. Então você vai mudando aqui, ó, você vai vendo que ela vai se comportando de diferentes maneiras, ok? Eu particularmente gostei bastante dessa, eu achei que combinou bastante com o meu tipo de iluminação, só que tá bem forte. Então a vantagem de você trabalhar numa camada separada é que você pode mexer um pouquinho também na opacidade dela. Então você pode vir aqui na opacidade, ó, e dar uma diminuída. Então você cria um efeito na iluminação interessante, justamente porque a luz ela tá aqui, só que a lâmpada não tá acesa definitivamente, ela não tá uma lâmpada bonita, ela não tá uma lâmpada acesa. Então você vê que esse efeito você consegue criar esse destaque na iluminação de uma forma bem mais tranquila. E como que eu posso melhorar ainda mais esse efeito? Agora a gente vai ajustar, criando camada sobre camada para tornar esse efeito mais íntegro, mais realista. Então para fazer isso, a gente vai dar outro Ctrl T, a gente vai diminuir mais ainda ela, vai deixar ela bem próximo do tamanho do Spotlight, tá? Para criar realmente só esse efeito forte de iluminação aqui, na onde está a lâmpada. Então a gente vai aumentar até um pouquinho a opacidade, vou colocar uns 80% para deixar ela um pouquinho mais forte, ok? E agora a gente vai dar um Ctrl J nessa camada e vai aumentar um pouquinho essa camada para pegar o entorno dessa lâmpada. E agora a gente vai colocar aqui na média de 50%. E aí vai dar um outro Ctrl J e vai diminuir um pouquinho, fazer ali a iluminação degradê intermediária. E vai colocar aqui a faixa de 30%. Então você vê que você tem
uma iluminação mais forte, intermediária, o entorno e você tem a iluminação central. Se você achar que está muito forte o efeito dela, você pode vir aqui na iluminação principal e ir reduzindo a potencialidade dela, até você achar uma potencialidade que você acha que fica bacana. Depois que você finalizou essa edição e já colocou e a lâmpada está acesa, está num aspecto bacana que você gostou, você achou que está legal, o próximo passo é repassar essa mesma configuração para os outros spotlight. Então o que você vai fazer é selecionar as 3 camadas de iluminação, dar um Ctrl G para criar mais um grupo dessas camadas, e aí você vai colocar aqui iluminação, spot, e você vai dar aqui um Ctrl J nesse grupo, onde você vai copiar essa mesma configuração, e aí você vai colocar ela por cima do restante dos spotlight. E agora você pode criar outro grupo para conseguir mexer nessas iluminações ao mesmo tempo. Então você vai selecionar os 3 grupos que você criou e você copiou para separar e vai dar um outro Ctrl G e vai criar um grupo só. Até para o seu arquivo Photoshop ficar mais limpinho, ficar um arquivo mais tranquilo de visualizar tudo que está acontecendo. Então você vai colocar aqui iluminação spot. Ok, então agora a gente tem esse tipo de iluminação e a gente tem esse tipo de iluminação. Esse aqui ele parece ser mais limpo, tá? Essa estratégia aqui ela parece ser uma estratégia onde você não quer chamar tanta atenção na iluminação, então você utiliza ela, porque é uma estratégia que deixa o spotlight mais limpo. E tem essa aqui que dá uma ênfase maior na iluminação, deixa ela mais forte. E como eu já expliquei para vocês, como você tem um grupo de tudo, você diminuindo a opacidade aqui desse grupo, você vai ajustar todas elas ao mesmo tempo. Então eu vou fazer uma outra terceira estratégia, que é unificar as 2 técnicas que eu ensinei para vocês. Então eu vou diminuir aqui para uns 60%, para ela não ficar tão forte. Pode ver que ela ficou mais clean, muito embora ela tá lá, a luz ela tá acesa. E agora eu também vou ativar o spotlight. Então essa é a estratégia que eu utilizo e é a estratégia que eu acho mais interessante, porque você coloca uma luz acesa, só que ao mesmo tempo você dá aquele detalhezinho de brilho nela, aonde você consegue aí um resultado um pouco mais fino, uma coisa um pouco mais bacana, mais detalhada. E agora você consegue aí, através de opacidade, ajustar a intensidade dessas lâmpadas. Então você pode trazer esse aqui para 50%, esse daqui você pode trazer para uns 80%, e aí você vai ajustando essa iluminação conforme o seu gosto, conforme é o destaque e a impressão que você quer dar no seu ambiente. Então vamos analisar aqui, ó, sem iluminação, ok? Do jeito que ela saiu do Lumion, e com a iluminação. Você consegue ver que dá um realismo mais bacana, que fica uma foto mais interessante, e através dessa técnica você consegue melhorar aí os seus spotlight. E agora a gente vai trabalhar aqui na iluminação do abajur. Então, para ficar uma coisa mais organizada, eu vou selecionar esses 2 grupos aqui, vou criar um outro grupo e vou colocar aqui Spotlight Sanka. Ok. E agora a gente vai trabalhar na iluminação do abajur. Então, de novo, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos criar uma nova camada. Vou renomear ela. E de novo você consegue utilizar a mesma estratégia do spotlight pro abajur. Então a gente vai no Google novamente para procurar um lens frame que fica um pouco mais bacana no abajur. Esse daqui eu não acho legal porque ele é muito fininho, ele é muito pequeno. Ele fica mais bacana para spotlight. Para abajur tem que ser uma coisinha um pouco mais aberta, né? Uma iluminação um pouco mais aberta.
estilo essa. Eu acho que essa daqui vai se encaixar de uma forma bacana aí quando você estiver trabalhando com iluminação de abajur. Então eu já inseri aquela iluminação aqui, eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os Spotlight. Vou mudar o modo de mesclagem para Screen. Então você pode ver que já fica de uma forma interessante, só que está muito forte, está muito grande. Então a gente vai dar um Ctrl T aqui para redimensionar essa iluminação. A gente tem que posicionar ela aqui de uma forma que ela vai ficar bacana, não vai ficar uma coisa muito grotesca, muito grande. Então vou aumentar um pouquinho aqui, ó, para esse brilho cobrir o meu abajur. E aí, para cada tipo de luminária que você tiver colocando aí, a forma de edição vai ser um pouquinho diferente. Por que que eu tô falando que vai ser um pouquinho diferente? Esse abajur, ele não ilumina para cima. Então não faz sentido essa iluminação passar aqui para cima. Ela tem que iluminar só para baixo. A luz ela tá para baixo aqui no seu modelo. Então, para a gente conseguir criar um efeito mais realista aqui para essa luminária, a gente vai criar uma camada para ela aqui na bandeirinha do Japão. E para selecionar essa luminária, eu vou estar utilizando a caneta, que é o método de seleção mais interessante do Photoshop. E agora eu vou selecionar aqui para vocês. Na hora que você fecha a seleção com a caneta, você vai clicar com o botão direito e vai clicar Make Selection, vai fazer essa seleção. E agora que você tem a seleção dessa lâmpada prontinha aqui, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui na camada da iluminação, vai pegar a sua máscara de camada, vai pegar o pincel, no caso, na cor preta, porque aqui a máscara está na cor branca, e aí você vai apagar aqui aonde a iluminação não deveria estar. Então, você vê que já cria um efeito bem mais realista do que você ter uma iluminação passando para cima aí de uma forma que não vai acontecer na verdade na vida real, ok? E aí, no caso, o próximo e último passo é você analisar a intensidade dessa iluminação. Então, se ela estiver muito forte, você pode aqui selecionar a camada dela, vir aqui na opacidade e ir reduzindo até você achar uma intensidade que fica bacana. Eu acho que uns 90% aqui vai ficar legal para esse caso meu, 100% estava um pouquinho estourado. Ah, mas está muito fraco. Você colocou aqui 100% e mesmo assim você está achando muito fraco. Como você pode fazer para aumentar essa intensidade mais ainda? Você seleciona a camada da iluminação e dá um Ctrl J. Quando você faz isso, você duplica 2 vezes esse efeito de iluminação e aí você consegue um efeito de uma iluminação mais forte. E assim você consegue aí, com poucas técnicas, não é uma coisa difícil de se fazer, é só você fazer com certo cuidado, pegar algumas imagens aí para fazer alguns treinos, treinar em casa, que a cada imagem que você editar você vai ganhando aí maestria na edição, você vai ganhando aí facilidade e agilidade no seu dia a dia. Então, analisando agora aqui, antes, depois, então você vê que fica mais realista, fica mais bacana, você tem um efeito interessante. É lógico que essa imagem ela tá bem crua, tem um monte de coisa aqui que eu deveria editar aqui no Photoshop, contraste, níveis, mas não é o foco dessa videoaula. Essa videoaula é só pra gente trabalhar mesmo essa parte de iluminação. E é isso daí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade que está sendo postada aqui no canal e deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. E se você quiser aprender maquete eletrônica através de conteúdos diários, me siga no Instagram, porque todo dia eu posto novidade no Stories, eu posto alguma dica em Stories, no feed de notícias, inclusive os meus trabalhos pessoais com maquete eletrônica. Um grande abraço, pessoal, até a próxima, valeu!